Deus, ele trabalha à base do convencimento. Deus, ele nunca vai te obrigar a você ir atrás das coisas ou a você pensar da forma dele, mas ele vai te convencer mostrando que o jeito em que ele trabalha e o jeito em que ele rege o mundo é a melhor forma para sua vida. Jeremias diz pra gente que nós somos barros nas mãos do oleiro. Deus, ele colocou tantas coisas no meu coração para estar fazendo esse vídeo. Então eu queria que você realmente estivesse com a mente aberta para o que eu vou falar. Porque Deus, ele, antes de eu falar essas coisas para vocês, Deus, ele trabalhou em mim para com que eu estivesse com a mente aberta para estar fazendo esse vídeo. Nas últimas semanas, Deus estava muito falando comigo sobre libertação. Esse tema tá martelando na minha cabeça todos os dias. Todos os dias parece que é uma ponta de um quebra-cabeça para eu montar e chegar no resultado em que eu tô agora. Deus, ele tinha me pedido para eu orar por algumas pessoas para elas serem libertas do mundo, para com que elas conseguissem ver a verdade. Porque eu não sei se você nota, mas quando você vai falar o evangelho para uma pessoa, é como se não entrasse aquilo. Se ela não entendesse o que você falasse, porque ela não entende mesmo, ela não foi liberta. É como a Bíblia realmente diz que a luz do Deus deste século cegou o entendimento para que não resplandecessem a luz do evangelho. No que Deus estava me pedindo para eu orar, para libertar essas pessoas, eu vi que ele queria libertar também de mim alguns entendimentos que eu tinha errado, tanto da visão cristã quanto da visão do mundo. Por exemplo, eu tinha uma visão de que não tinha problema a gente assistir aquela série Bridgerton, que aparece algumas cenas eróticas. Quando eu vi um vídeo da Vitória falando sobre isso, a primeira impressão que eu tive naquele vídeo foi que tem pessoas em um copo d'água. Só que no que eu pensei nisso, o Espírito Santo falou, entra e vê, dá uma oportunidade, saia da sua bolha e veja o que é contrário ao seu pensamento, porque só dessa forma você vai conseguir se libertar de coisas que você não tem noção que é cativa, de coisas que você não tem noção que o seu pensamento ainda é cativo. E quando ela tava falando no vídeo, eu tava totalmente relutante de mente fechada. Só que no que ela falou, gente, vocês já pararam pra pensar que é doentio você querer ver duas pessoas no seu momento mais íntimo, ainda que não fosse explícito? Com base nessa fala, o Espírito Santo, ele me libertou. E ele me fez me lembrar do primeiro pecado de Adão e Eva. A primeira sensação em que nós tivemos foi vergonha da nossa nudez. De que Deus pegou e matou um cordeiro para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. Então aquilo já me chamou a atenção e pensei, meu Deus, eu estava com um pensamento mundano, relutante em ver a verdade. E Deus, ele começou a ministrar no meu coração sobre libertação. Libertação mental. Era isso que Deus estava querendo me falar. Não só de mim, mas para muitas outras pessoas que estão ao meu redor e que é cristã, que ainda também tem coisas assim. Nisso Deus começou a me dizer que ele não trabalha na base de impor algo a alguém, mas que ele trabalha na base do convencimento. E se eu não me expor a bolhas que não fossem contrário aos meus pensamentos, ele não iria conseguir trabalhar no meu coração. E ele começou a me lembrar do início da minha conversão. Porque no início da minha conversão, gente, eu via de tudo. Eu via teologia adventista, eu via teologia mórmon, eu via teologia protestante, eu via tudo que vocês possam imaginar. Catolicismo, eu saía da minha bolha e me jogava no mundão. Eu saía da caverna em que eu tinha mental e me jogava no mundão da teologia, no mundão, até em pensamentos mundanos, pensamentos cristãos. Tudo e toda essa minha exposição fez com que Deus conseguisse trabalhar em mim, conseguisse filtrar o que era certo e descartar o que era errado. E ele me fez lembrar disso, me dizendo, filha, eu quero te moldar, mas se você não se expor ao que eu quero que você se exponha, se você não sair da sua caverna, se você não sair da sua matrix, eu não vou conseguir te moldar. E, gente, isso me tocou tanto. Ele me fez lembrar sobre um tema em que eu tive muito problema de aceitar, que era em relação ao papel da mulher na igreja. O que acontece? Quando eu entrei para a vida cristã, tinha uma coisa em que ficava incômodo no meu coração, em que ficava uma lacuna de dúvida. Porque antes da conversão, eu era feminista. Eu era feminista sem saber do que era realmente o feminismo. E isso me incomodava muito, porque eu era uma mulher com conceitos feministas, assim, muito feminista. E isso me pegava muito. E eu lembro que eu comecei a me expor a ideias contrárias ao feminismo, mais puxada para a vida cristã. No que eu comecei a me expor,
eu comecei a pedir a Deus e ao Espírito Santo para me revelar a verdade, não para me moldar no que a igreja queria, no que o fulano queria, mas eu pedi para Deus a verdade. E quando eu pedi para Deus a verdade, eu fui à busca da verdade. Eu fui ver podcasts em que falavam mal do feminismo, em que falava bem do feminismo. Gente, eu me expus a tudo possível. E no que eu me expus a isso, Deus ele me revelou a verdade. Então hoje eu só tenho os pensamentos em que eu tenho com base em Deus, eu só tenho a libertação que eu tenho porque eu me expus à verdade. E Deus estava tocando no meu coração para eu assistir o filme Matrix. Até porque eu nunca tinha assistido em si o filme Matrix. Quando eu peguei para assistir esse filme, gente, o que Deus ministrava no meu coração nesse filme não tá escrito. O processo de conversão na vida de um crente parece que é igualzinho ao do filme Matrix, ao Neo, o personagem principal. Ele se expôs às dúvidas do coração dele. Então, o que eu quero te falar nesse vídeo, que Deus, para ele te libertar de fato, porque a gente deve ter pensamentos em mim em que eu acho super certo, mas que para Deus não é. E hoje eu oro a Deus e peço, Senhor, me liberta do que não é do Senhor, me liberta do que é errado, me mostre a verdade. Provérbios diz que a sabedoria, ela clama para ser encontrada, ela se coloca nas encruzilhadas das esquinas para ser encontrada, ela está à disposição, mas falta buscar. E é isso que eu quero dizer para você. Jesus mesmo disse: buscai a verdade vos libertará. Não adianta a gente querer buscar a verdade na nossa bolha, não adianta a gente querer buscar a verdade na nossa Matrix, ou não adianta a gente buscar a verdade na nossa caverna, que a gente não vai conseguir a verdade. E hoje é como se eu tivesse saído da caverna de Platão, é como se eu tivesse saído da Matrix e tentasse falar pro próximo, só que o próximo ele não entende. O próximo ele não vai entender nada do que eu falo, ou ele não vai saber porque ele não foi liberto. O que Deus mais queria que eu falasse nesse vídeo pra você é: peça com que eles se exponham ao que você não gosta. Gente, nesse processo, eu lembro que Deus já tinha me libertado de muita coisa, mas esse quesito do papel da mulher com a Bíblia, gente, eu era a pessoa mais relutante possível. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui buscando de mente aberta. Eu fui buscando com sede de querer a verdade, com sede de entender o porquê a mulher é submissa, com sede de entender todos os conceitos de que o porquê uma mulher não pode ser pastora. Gente, eu fui buscando com uma sede, com uma mente aberta, e só aí Deus pôde trabalhar em mim e me revelar a verdade. E aí eu pude ficar contentada e entender, porque se você não deixar o Espírito Santo te convencer, ninguém mais vai. Não há cristão no mundo que vá fazer isso por você. Sabe, faça perguntas ousadas mesmo. Pergunta se Deus existe, pergunta se Deus é Deus, pergunta se o que você está vivendo é da forma que agrada a Deus, pergunta se a sua doutrina é a forma exata e correta que Deus quer para sua vida. Gente, eu perguntei para Deus, eu perguntei se a doutrina em que eu vivo é a correta que Ele quer para mim, se os pensamentos em que eu tenho com base na doutrina e com base na Bíblia é o certo, que Deus ele vai te revelar. O que Deus mais quer é revelar a verdade para os seus filhos e libertá-los. E Deus ele não vai deixar você se estribar no seu próprio entendimento na busca pela verdade. Só acha a verdade quem tem mente aberta e busca. Se você não procurar a verdade com a mente aberta, tirando essa relutância do que você acha, do que é certo para você, você não vai conseguir se libertar. E se você quer viver na caverna de Platão, ok, mas lembra que o mundo espiritual ele tem leis que regem o mundo material. E se você está vivendo em leis do mundo material, você está suscetível às consequências que elas trazem. Então, é melhor a gente se contentar com a verdade, ser libertos, do que ficar com verdades em que a gente acha que é o certo, só que vem do mundo material e que não é o que Deus quer para nossa vida. Jesus, ele enfatizou que o reino dos céus pertence às crianças. E uma criança, ela não é relutante. Uma criança, ela se deixa moldar. Uma criança, ela é fácil porque ela ouve a voz dos mais velhos. E era isso que Deus estava dizendo para mim. Tenha a mente aberta de uma criança, de se deixar ser moldado por Deus. Ouça a voz de Deus e obedeça, busca a verdade. Uma criança, ela é curiosa. Seja igual uma criança, seja curiosa, busque a verdade.
Bom, eu falei muita coisa nesse vídeo, mas eu quero muito que vocês possam compreender a seriedade que é você se deixar ser moldado, porque nós ficamos durante anos com pensamentos que Deus não quer. E o Espírito Santo não consegue trabalhar no nosso coração porque a gente mina o poder dele a partir do momento que nós não deixamos ser moldados, a partir do momento que nós carregamos pensamentos e entendimentos que ele não quer pra gente. E enquanto ele está incomodando com a palavra dele sobre aquilo, nós estamos tampando os ouvidos, achando que nós estamos certos. Gente, depois disso eu tô perguntando tudo para Deus. E é difícil, por quê? Porque você vai ter que ir atrás da verdade. Você não vai perguntar hoje e pronto, a verdade revelará amanhã. Talvez, mas é muito difícil, você tem que buscar, e no que você buscar, você vai sentir um peso saindo das suas costas. Quando Deus ele me revelou sobre essa questão que eu achava fútil, mas que para ele tem importância, gente, eu fiquei incrédula do quão ignorante eu era em relação às coisas de Deus, do quão desleixando eu estava levando em pensar com o meu pensamento e não com a palavra, com o que a palavra de Deus diz. De novo, pergunte a Deus. Questione a Ele sobre as verdades em que você carrega que não é da vontade dele e se exponha a buscar. Porque a verdade pode ser amarga, gente, mas ela liberta. E é como Matrix. A partir do momento que você sai da Matrix, gente, você nunca mais consegue viver do mesmo jeito. Eu indico a você assistir o filme Matrix com essa visão que eu estou te dizendo. Eu espero muito que você saia da sua Matrix, da sua caverna, em qualquer ideologia que você esteja, e que você se arrisque a sair disso. Vai doer, mas vai libertar. Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que eu falei, pode comentar aqui embaixo. Se deixe ser liberto e tenha a mente aberta sobre o que eu tô falando. Um beijo e até o próximo vídeo. Oh, meu Deus do céu, mas vem gato. Eu não vou tirar a posição do celular, gente. Mas olha que dó. Eu não consigo gravar e ter paz. Ó. Olha aqui. Vai brincar, Mudiça. Eu decidi descer a casa no oleiro. Podes me refazer.